graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja junto conosco nesse domingo, nesse último domingo de Páscoa, onde continuamente a gente vai cantar essa canção, a Cristo Coroai, mas com muita alegria a gente celebra a vitória de Cristo sobre a morte, onde Ele nos dá a vida e a ressurreição, hoje e para todos sempre. Amém. Também é uma alegria a gente ter presença de queridos amigos, né, que estão aqui presentes na nossa congregação, tanto de forma online, como também de forma presencial, para a gente pensar especificamente sobre o texto de João, capítulo 17, que é um texto que vai se repetir ao longo de todos os anos, justamente nesse período que a gente está entre Ascensão e Pentecostes. Um pouco na correria da vida, a gente tende, ao longo da semana, às vezes não a parar e a refletir que na última quinta-feira foi um dia muito especial para nós como cristãos. Foi a ascensão do Senhor Jesus. Entre Ascensão e Pentecostes, nós como igreja somos convidados, assim como os primeiros discípulos foram convidados quando estavam lá em Jerusalém aguardando a chegada do Espírito Santo, a juntos orar uns com os outros, a orar com a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus, mas estarem unidos em oração. Entre Ascensão e Pentecostes, nós também como igreja agora, também temos a oportunidade de refletir, assim como a gente confessa no credo apostólico que Jesus está sentado à direita do Pai. Isso significa que Jesus intercede pela sua igreja, intercede por mim, intercede por vocês. É uma oportunidade para a gente refletir sobre isso. E quando a gente olha para esse capítulo de João 17, talvez a gente fica curioso, mas o que Jesus pede ao Pai? O que Ele conversa com o Pai? Quais são as petições? O que está no coração do Senhor Jesus? Esse capítulo de João 17, apesar de ser um pouquinho antes desse momento da ascensão e de Pentecostes, mas revela aquilo que está no coração de Jesus e aquilo que o próprio Jesus conversa com seu Pai em oração. Uma oportunidade muito, muito especial. Aqui fala sobre vários temas nessa conversa, nessa oração de Jesus. A gente leu apenas alguns versículos, mas essa é uma oração que vai todo o capítulo. E tem várias petições que eu quero incentivar vocês, quando vocês forem para casa, olhem e leiam essa oração, na perspectiva não daquilo que Deus está exigindo de mim ou pedindo de mim, mas na perspectiva o que Jesus está pedindo por mim, intercedendo por nós. Aqui Jesus fala dos discípulos, por exemplo, mas Ele não está pedindo nada para os discípulos, está falando algo que Jesus faça ou que o Pai faça aos seus discípulos. Aqui fala sobre a igreja, mas não está pedindo que a gente faça nada. Mas aqui está revelando aquilo que Jesus está fazendo por nós. Aquilo que Deus Pai faz por nós. A gente poderia olhar mais um versículo que eu quero destacar, especialmente o último que a gente leu hoje, o versículo 11. Diz assim: Pai Santo, pelo poder do Teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como Tu e eu somos um. Na outra tradução é dito, na Nova Almeida Atualizada, é dito assim: Pai Santo, guarda-os em Teu nome. Um pouquinho depois, ainda mantendo essa temática, no versículo 15, o próprio Jesus diz: Não peço que tires do mundo, mas que guardes do maligno. De uma forma especial, quero meditar nessa expressão, guarda-nos. É um pedido que o Senhor possa nos guardar, nos preservar. Primeiro, no seu nome, ou seja, para que a gente seja guardado e acolhido dentro do seu nome, unidos uns com os outros. Mas no outro sentido, guarda-nos do maligno, não quer dizer que a gente é inserido para dentro do mal, mas é no sentido de proteção, que Deus possa nos proteger diante das tentações e das angústias, das aflições que o mundo Ele coloca sobre nós. Mas não é algo que a gente está fazendo,
mas é um pedido que Deus está fazendo para o Pai, para que o Pai nos guarde, para que o Pai nos proteja. E é isso que a gente está hoje meditando nesse nosso momento de oração. Percebam, se vocês tiverem a Bíblia aberta, vocês vão perceber algo muito interessante. Ali no último versículo do capítulo 16, ali no versículo 33, até um versículo que a gente sabe quase de cor ou de memória. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. E dele diz, no mundo vocês vão sofrer, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para os discípulos, está dizendo para nós, haverá sofrimento no mundo. Se vocês acompanharam a leitura de Pedro, ficou muito claro isso. Não fiquem assustados, não fiquem preocupados pelo sofrimento que vocês passam, porque de fato isso é esperado. O próprio Jesus diz aqui, é esperado que vocês sofram por causa do nome que vocês carregam. Não se assustem com isso e não fiquem envergonhados. Alegrem-se, porque vocês sofrem por estarem guardados neste nome. E se a gente for olhar o início do capítulo 18, o que a gente tem? Depois de fazer essa oração, Jesus saiu para os discípulos. E o que aconteceu? Ele foi preso, humilhado, maltratado. Ele foi morto, mas ressuscitou. Entre essa declaração do sofrimento e do caminho da cruz, a gente tem um momento onde Jesus ora. E o que mais nos impressiona nessa oração é por quem Jesus ora. Ele não ora por si, mas Ele ora por vocês. Ele ora pela sua igreja. Ele ora por nós. Entre aflições e sofrimentos, somos também convidados a ouvir essa oração, diariamente e constantemente na caminhada da nossa vida. Às vezes é simplesmente ouvir, porque tem momentos na nossa vida que faltam palavras. Já tiveram situações assim, onde vocês estão passando por algum tipo de aflição que falta palavras para orar? Eu já tive situações onde fui ao encontro de pessoas e aquelas estavam tão angustiadas e tão aflitas. Pastor, eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que dizer. Eu não sei mais o que orar. Às vezes a gente até pensa, nosso problema é pequeno demais para que Deus se preocupe com isso. E a gente às vezes nem dá voz àquilo que habita em nosso coração. E às vezes a gente diz, o problema é muito grande, já não tem mais solução. Nem vale a pena colocar nas mãos do Senhor. Mas percebam, antes de a gente pedir alguma coisa, antes de a gente expressar em palavras aquilo que pesa em nosso coração, perceba, antes de tudo isso, Jesus já está intercedendo por vocês. Antes de vocês mesmos passarem por aflições ou passarem por vales escuros, o próprio Jesus já sabe e já os prepara para aquilo que Pedro vai dizer lá no capítulo 4, para as angústias e aflições. Ele está cuidando de vocês, está os guardando. E é interessante quando a gente olha nessa perspectiva, porque Jesus, Ele ora não pedindo com que a gente seja retirado do mundo. Percebam isso, né? Apesar de a gente não ter lido isso, está dentro desse contexto dessa oração. Ele não pediu para que a gente saia do mundo ou viva num contexto protegido, ou sem aflições, ou sem angústias ou desespero. E às vezes, por mais que a gente saiba disso, a gente tem uma ideia de que se Deus está conosco, se Deus está caminhando comigo, eu não posso passar por algumas coisas. Se Deus habita no meu coração, como é que eu vou ter um tipo de doença? Como é que eu vou ter um tipo de aflição? Por que eu vou ter dificuldade financeira? Por que eu vou ter que passar? E aqui, cada um conhece a sua vida e conhece as aflições pelas quais vocês passam. E por mais que a gente saiba disso, que uma coisa não tem a ver com a outra, a gente acaba conectando. Se Deus está comigo, por que eu preciso passar por isso?
E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, dizem, se Jesus ora pela sua igreja, por que os cristãos sofrem? Se Jesus guarda os seus, protege os seus, por que há perseguições? Por que há divisão? Por que há lágrimas? Por que há morte? E nessas perguntas, Jesus acolhe essas nossas dúvidas. Ele entende aquilo que a gente passa. Ele vai ao nosso encontro e simplesmente pede para o Pai: eu não quero que você tire do mundo, mas que você preserve essas pessoas em meu nome. Guarde em meu nome. Que bonito isso. O que significa sermos guardados no nome do Senhor? É que a gente não perca a fé. A gente não perca a esperança. Que independente das situações, a gente esteja alegre com aquilo que Deus tem dado a nós, na caminhada da nossa vida. Mas sim, Ele pede para que a gente seja preservado do mal. Usa o mesmo termo, guarda, né? Guarda do maligno. Mas a gente sabe que o sentido é totalmente oposto, não é no sentido de não deixe que nada nos aconteça, mas que o mal, o maligno não tenha poder sobre nós. E a gente percebe aquilo que Jesus faz por nós. No início dessa oração, Ele diz assim: Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora. E a gente pensa, o que Jesus pede? Revela a tua natureza divina do teu Filho, a fim que Ele revele a tua natureza gloriosa. Jesus revela o seu cuidado e nos protege do mal de uma forma que talvez a gente não imaginaria, mas pelo escândalo da cruz. De uma certa forma, os discípulos acharam que Ele havia abandonado, mas na verdade foi a forma dele cuidar e preservar do maligno. Porque o que a gente confessa quando Jesus ele morre na cruz e ressuscita? Que Ele venceu a morte, que é algo que a gente não tem como vencer. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se cuide, a gente não pode vencer a morte. Para vencer o diabo, a gente não tem poder sobre o diabo, a gente não tem medo dele, mas a gente não pode por nossas forças vencer. Por isso que a gente diz: eu sou filho de Deus batizado. Por isso que eu carrego o sinal da cruz no meu coração e declaro esse nome, porque eu sou preservado nesse nome. É esse nome que nos salva, é esse nome que nos cuida. E ao longo da caminhada de vida, Jesus está orando, e quem faz com que isso seja concretizado é o Espírito Santo. Ele ora isso, Ele intercede por nós, e logo os discípulos têm clareza que é no domingo de Pentecostes que eles recebem o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para batizar, ensinar e falar da glória de Deus revelada na cruz. E é isso que a gente vai perceber ao longo de todos os atos, as epístolas, como esse evangelho se concretiza na vida das pessoas. E como Deus está cumprindo as suas petições e o Pai guardando esse nome, o nome de todas essas pessoas, o nosso nome, né, por meio da igreja. Jesus, Ele guarda a cada um de nós por meio da sua igreja. E se a gente continuasse a oração, Ele não pede somente para aqueles que são seus, para os seus discípulos, para aqueles que já creem, mas lá no final Ele vai dizer: eu oro por aqueles que ainda viriam a crer por causa dessa palavra. Isso inclui vocês. Aqueles que ainda iriam crer por causa dessa palavra, isso inclui nós. Isso inclui essa congregação. E a maneira de Deus cuidar e preservar, ou seja, guardar esse nome, o nosso nome, e nos preservar do mal, é pela igreja, sim. Mas também de uma forma muito peculiar. Deus coloca na igreja e também coloca ministros para que pudessem cuidar dessa igreja, ministrar a palavra, batizar, cuidar daquilo que é do Senhor
E o Senhor nos entrega como um presente maravilhoso, para que a gente possa ser cuidado e guardado nesse nome. E com muita gratidão, hoje a gente lembra aqui nesse culto, que é um pouco surpresa, né? A pastora Laura, dona Norma, eles não sabiam disso. A gente lembra com muito carinho desses últimos 45 anos, que vocês foram preservados primeiro nessa palavra, vocês foram colocados aqui, chamados por Deus nessa congregação, para cumprir aquilo que o próprio Jesus ora por meio da sua igreja. É claro que, ao estar aqui, vocês estão primeiro ouvindo essa oração de um pastor, do bom pastor Jesus, que está orando por vocês, que está cuidando de vocês, está preservando vocês nas tentações, guardando do mal, mesmo diante de várias provações, e certamente no ministério pastoral, há várias provações, há várias tentações, há várias oportunidades para que a gente desista e não continue agindo aquilo que o Senhor nos chamou. É por isso que Pedro fala várias vezes, se alegrem até mesmo com o sofrimento, preservem até mesmo na dificuldade, porque isso é o desejo de Deus para com seus filhos. Primeiro vocês ouviram isso, mas também esse chamado de Deus a estar aqui desde novembro de 1980, agora vocês também tiveram o compromisso e o chamado de orar uns pelos outros. Ao longo dessa caminhada, não só nessa congregação, não só para as pessoas que foram colocadas, mas também para a congregação de Nova Odessa e muitos que estão em diversos locais aqui do Brasil ou até mesmo fora do Brasil. Jesus os proporcionou para que vocês orassem uns pelos outros e que vocês compartilhassem aquilo que você recebeu. Eu sei que muitos aqui foram batizados, ouviram inúmeras pregações, foram confirmados, enfim, a caminhada de vida e de fé. Agora, foi você que fez isso? Não. Foi o Espírito Santo, que te utilizou como instrumento, como servo, assim para cumprir aquilo que lá no fim, a própria oração de Jesus vai dizer. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Deus se utiliza de pessoas para compartilhar a mensagem que é a verdade. Deus se utilizou de você, pastor, para compartilhar a mensagem da graça de Deus. A gente olha com carinho esses últimos 45 anos. Mas a gente também olha com expectativa aquilo que há de vir. Porque essa oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, ela nos aponta para o grande culto eterno. O grande culto celestial, onde todos os seus filhos estarão louvando e cantando na glória eterna. Então a oração de Jesus, ela continua sendo feita também para essa igreja e também para vocês, para que essa mensagem aqui na congregação, nessa igreja, continue sendo e chegando ao coração de vocês, chamando vocês ao arrependimento, mas consolando na graça de Deus. Para que vocês possam trazer seus filhos, como a gente refletiu na semana passada, a receberem um novo nascimento do santo batismo e serem inseridos na família da fé. Para que vocês possam continuamente ser alimentados por esse evangelho vivo, real, presente no pão e no vinho, onde aqui eu recebo não apenas uma informação sobre Jesus, mas o próprio Cristo habitando em nossos corações para todo sempre. Assim a gente possa ter o consolo mútuo entre irmãos, onde a gente chega aqui e recebe um abraço, o consolo, o suporte, o amparo, para que a gente possa de fato viver unidos como irmãos. Que bonito isso. A igreja ela continua. Os servos eles são usados durante o tempo que Deus assim o deseja. O chamado ele continua. A igreja continua. Em confiança nós seguimos entre Ascensão e Pentecostes. Lembrando com carinho aquilo que Deus tem feito por nós. E saibam que, na verdade, diariamente nós vivemos embaixo ou debaixo dessa oração. Inicialmente ou primeiramente para nós, porque Jesus está orando por mim e por você, mas também está orando por meio dessa igreja, para que juntos a gente possa testemunhar e agir como sacerdotes, como mensageiros
porque mais pessoas também são salvas através do testemunho que a gente faz, que a gente dá na nossa vida, nas nossas vocações, lá onde Deus te colocou, lá onde Deus te chamou. Para que no último dia, ou no dia que Jesus retornar, a gente possa celebrar com uma festa enorme, maravilhosa, do novo céu e da nova terra, junto com aqueles que já estão com Cristo. E também nós, que aguardamos essa ressurreição. Que o bondoso Deus preserve e continue orando pela sua igreja. E nós, como igreja, continuamos ouvindo essa oração. Para que a gente viva com gratidão por aquilo que Ele já fez e continua fazendo por nós. Amém. Nos colocamos em pé.